Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia. Hoje, em comemoração a 4 anos do canal Amiga Bíblia e também a Páscoa, o primeiro vídeo que tem convidada. Que alegria! Bisazilda, a gente chama ela carinhosamente de Bisazilda. Na verdade, ela é avó do meu marido, mas ela é mais minha avó do que vó do meu marido, porque além dela ser vó, ser um exemplo para mim, para minha vida. Ela é uma mulher cristã verdadeira, um exemplo para nós, né? Então a gente vai conversar, como eu falei para ela, que eu sempre gravo um vídeo, né, vó? Conversando com as pessoas. Então ela não ficar preocupada, convidei ela para a gente falar sobre a Páscoa, sobre o significado da Páscoa, né? Então a gente tem que pensar sobre isso, qual que é o significado da Páscoa. Ela tá até aqui numa das fotos do meu estúdio aqui, ela é feliz, alegre, igual eu, porque ela tem Jesus no coração, então a gente se sente bem, a gente é muito amiga assim, né, vó? Ela chama Zilda Barbosa Costa, né? Ela tem... Quantos anos você tem, vó? Vou completar 89. Meu Deus, tá ficando velhinha, hein, vó? Não, eu não sinto velha. Ah lá, vocês estão vendo, gente? Sinto jovem. Ela é jovem, entendeu? É mesmo, porque ela tem mais pique que a gente. Quando a gente sai pra fazer caminhada, eu vou bem lerdinha, bem devagar, e ela passa na minha frente. Por quê? Por que você se sente jovem? Por que você tem esse vigor, essa vitalidade, vó? Porque eu tenho Cristo na minha vida, né? Então, Cristo é tudo na minha vida. Então, por isso que eu sou uma pessoa feliz, não é? E me sinto jovem. Eu sei, né, que a caninha vai, né? Mas o Espírito renova cada manhã, que é promessa da palavra de Deus, né? Ele renova cada manhã, cada entardecer, ele nos renova. Então nós precisamos ter fé na palavra, porque é a palavra de Deus. Olha o exemplo, olha o receita da vitalidade aí, gente. É a palavra de Deus. Então, se nós cremos na palavra e temos fé, ela nos sustenta, ela nos fortalece. Nos dá força para aguentar a Nos dá adversidade. força e sou feliz. Que bom, né? Olha só, gente, que privilégio. Não reclama de nada, não tem dor de nada, gente. É um exemplo para nós. Quero chegar nisso aí, entendeu? É meu objetivo. Eu não aceito a pessoa chegar, né? A pessoa nova e dizer, ai, tô velho. Eu falo, para com isso. Velho, que eu entendo, é coisa que, né? Não serve mais para nada, não é? Isso. Não serve mais para nada. Então, eu me sinto jovem, porque eu faço ginástica todo dia, eu faço caminhada, né? Eu me alimento bem. Come bem, não, isso é bem, é saudável e não é pouco Me também. alimento de tudo, nada faz mal, graças a Deus, né? Então, o que eu tenho? Sou feliz. Feliz. Feliz em Cristo. Vocês estão vendo, gente? Essa é a receita, né, vó? Esta é a receita. Esse dia mesmo lá no consultório, né? Na clínica lá, aí as meninas perguntou, né? O que acontece com a senhora? Né? E, né? Aí eu falei, ó, primeiramente Jesus. Jesus. A alimentação da senhora. Aí eu falei, a minha alimentação é daquela alimentação que sempre dei de criança, né? Lá da roça, continua aquela alimentação. E eu Come de tudo, né, como vó? de tudo, mas essas coisas novas agora, pode ver que eu evito, que eu não como, porque, né, então... Mas, não é por isso, mas porque eu me sinto assim, feliz. Feliz, né? Feliz, muito feliz. Jesus, né, vó? Jesus. Que segredo, né? Tá vendo que exemplo que a gente tem? Em outros vídeos eu já falei dela e hoje eu tenho o privilégio de estar com ela aqui. Vó, então a gente vai falar sobre a Páscoa, né? Que o vídeo é sobre a Páscoa. O vídeo vai demorar umas 4 horas, porque a gente gosta de passar a tarde conversando, tá bom? Mas a gente vai tentar resumir nossa conversa, tá? Vamos lá. O que aconteceu na Páscoa, vó? A Páscoa cristã, o que aconteceu na Páscoa? Assim, como você pode explicar para nós, para facilitar para quem está assistindo O esse vídeo? significado da Páscoa. O significado da Páscoa, a maioria da humanidade não entende o que é o significado da Páscoa. Né? A maioria da humanidade não entende, preste bem atenção, que talvez, olha, vó, talvez as pessoas que estão assistindo a gente lá não entendem o real significado da Páscoa, né? O significado da Páscoa não é festa, coelhinho, chocolate dos melhores, mais lindo, né? Porque chocolate nós podemos comer todo dia. Isso. Né? Mas fizeram assim, né? Então,
vamos comemorar o dia da Páscoa. Mas para nós que conhecemos Cristo, a Páscoa é um significado muito grande na nossa vida. Por quê? Porque através da... E aconteceu a Páscoa, foi que Jesus foi à cruz, não é? Foi morto na cruz. Foi morto na cruz, e só que não ficou na cruz, desceu a baixeza, levando tudo, né, os nossos pecados, tudo aquilo que estava sobre nós. É a palavra de Deus, não somos nós que falamos, somos a palavra. Para que nós tenhamos hoje acesso ao Pai. Porque a humanidade não tinha. Não tinha acesso a Deus, as pessoas? De pedir, porque por causa perdão do pecado. Do pecado. Foi por isso que Jesus foi na cruz, pagou um preço muito alto, né? Por nós. Por nós, e fizeram o que fizeram por ele. Então, hoje nós temos acesso de pedir o nosso perdão e sermos perdoados. Porque antes de Cristo e na cruz não tinha. Não tinha como. Não tinha como. Então, através da cruz de Cristo, do sofrimento que ele passou. E muitas vezes a pessoa hoje ainda chora, né? Nós se alegramos, né? Lembrando da Páscoa. Da Páscoa. Sentimos de um lado, né, que foi por nós, pela nossa culpa, que ele passou pelos nossos pecados, para nós hoje ser perdoado, ter acesso ao Pai, né? Sim. Então ele pagou um preço. Mas nós se alegramos, cristãos se alegram, porque, gente, é algo maravilhoso, né? Maravilhoso. A maior prova de amor. amor. A maior prova de amor ali na cruz, né? Pelos nossos pecados. E hoje nós somos um povo que alegramos, sim, festejamos a Páscoa, mas uma Páscoa cheia de amor, de alegria. Viva. Viva, porque Jesus está vivo. A gente já sabe o fim da história, né? A gente se lembra da morte, mas a gente não chora a morte, porque ele já ressuscitou faz bastante tempo. Ressuscitou, ele está vivo. Eu acho bom a gente falar também, vó, que às vezes a gente vê Jesus como um coitado, que puseram ele na cruz. Vale a gente lembrar que ele mesmo que se entregou, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele podia evitar isso, mas ele veio para isso, né? Eu separei um texto aqui para a gente ler, João 3,16, que a gente chama de o resumo da Bíblia, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo, mas esse amor não ficou só em palavras, né? Ele entregou seu Filho Jesus. Jesus se entregou para morrer no nosso lugar, para a gente ser salvo, né, vó? Por quê? O homem é pecador e não tinha como ter acesso a Deus, porque Deus é santo e ele não condiz com o pecado. Então Jesus precisou morrer no nosso lugar. Lembrando que eu sempre falo aqui no canal que o salário do pecado é a morte espiritual, mas Jesus pagou esse preço por nós na cruz, né, vó? E ele sofreu, foi cuspido, foi humilhado, né, vó? Ficou pendurado no madeiro, ele morreu. Foi sepultado, né, vó? Foi sepultado, mas chegou um dia, no domingo, o que aconteceu, vó? Ressuscitou. Para dar vida. Vida para nós. E esperança para nós. Porque Jesus morreu, ele morreu por nós, para pagar os nossos pecados, e ele ressuscitou, para nos dar a esperança de também ressuscitarmos, de também estarmos no céu com Jesus, não é, vó? Não é isso? Essa que é a nossa esperança. Esse é o real significado da Páscoa. A gente gosta de chocolate também, né, vó? A gente gosta de chocolate, a gente gosta de bacalhau. Mas a vó, quando era mais nova, ela cuidava, tinha coelhinhos, né, vó? Mas o significado real da Páscoa não pode ser perdido. A gente não pode perder isso, né, vó? Vem de geração em geração. Sim, e a gente tem que passar isso, saber nós e passar isso para os nossos filhos, que a Páscoa, até a celebração da Páscoa, os dias que antecedem a Páscoa, não devem ser dias de tristeza, porque a gente já sabe o que aconteceu. Jesus não está morto de novo na sexta-feira, né? Ele já ressuscitou há 2000 anos, não é mesmo, vó? Está vivo. Você separou algum texto para a gente falar alguma coisa da Páscoa aí, vó? O texto da Páscoa, em João 19, o verso 12, que diz assim:
sobre o significado do comecinho lá, né? Uhum. Da Páscoa, Do começo da levar que Jesus ia ser morto. Ser morto. Então diz assim o versículo, o capítulo era assim. Fala alto, irmão. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis que o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Aí Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não, aí responderam: não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Responderam os chefes dos sacerdotes, né? Quer dizer que eles não tinham rei. Não tinha. Era César. Ele não punha Jesus como um rei espiritual Não, deles, não né? O tinha. líder deles. Depois o 16 diz assim: e finalmente Pilato entregou a eles, que quer dizer, entregou a Jesus para ser crucificado. Então esse é o significado da semana, né? Foi morto, Jesus foi morto na cruz. Então, João 19. E a morte de cruz era classificada como a pior morte na época, né? Por causa do sofrimento, né? Mas Jesus morreu por nós, né? Para nos salvar, para nos dar uma esperança de vida eterna. E a gente pode pensar também, né, vó? Porque depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra, foi visto por muitas pessoas, né? Além dos discípulos, outros seguidores dele o viram, mas ele voltou aos céus. Ele subiu aos céus, nas nuvens. Os anjos falaram: homens, por que vocês estão procurando aquele que subiu? Um dia ele vai voltar. Então nós também, além de tudo, né, vó? Além de agradecer Jesus, porque ele morreu no nosso lugar, porque ele nos deu esperança, porque ele ressuscitou, a gente também tem esperança de ter a vida eterna. A gente também tem que esperar, porque ele vai voltar. E ele vai voltar aqui como homem, pisando? Não, Jesus não vai voltar mais como homem pisando, ele vai voltar onde? Nas nuvens. A gente precisa deixar sempre isso falado, porque a gente está chegando no tempo do fim. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, né? Mas a gente tem que estar com o coração preparado, não é, vó? E a gente tem que o quê? Reconhecer que é pecador, aceitar Jesus como nosso Salvador, reconhecer que Ele morreu na cruz por nós, não é, vó? Isso é a maior decisão da nossa vida, não é? Você tomou essa decisão, né? Você tinha quantos anos? Você lembra, vó? 22 anos. Era. Ela conta que ela era recém-casada, ouviu a mensagem do Evangelho. Né, vó? E eu era muito assim, católica, rezadeira de terço, chamava para rezar, né? Mas você era bem religiosa, né? Bem religiosa, mas aquele dia Jesus disse: não, vou mostrar o caminho da verdade. Ele disse: eu sou o caminho. Não é só os rituais, não é o ritual que salva, é sim o Jesus, que Jesus fala que ele é. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós podemos fazer muitas coisas para nos aproximar de Deus, mas Jesus é o único caminho, a gente tem que saber disso, né? Não é a religião, não são os rituais, mas é Jesus o único caminho, né, vó? E a gente tem que guardar isso no nosso coração e viver uma vida para Ele. Porque depois que ele se entregou, morreu por nós, Ele também nos pede para a gente não viver uma vida para nós mais, viver uma vida para Ele. E como é viver uma vida para Jesus, ó? O que você acha que é bom viver uma vida para Jesus? Não tem preço, né? Viver com Jesus. Mas aí tem que... É fácil? Aceitar, experimentando, né? Devagar, experimentando, querendo... É uma caminhada, né? É uma caminhada. Né? Então, quando você vai caminhando, cada vez que vai caminhando, e a gente vai aprendendo e continua aí fortalecendo. Vai crescendo, vai crescendo cada dia mais. A caminhada muitas vezes não é fácil, mas com Jesus vale a pena, né, vó? Vale a pena. Vocês viram no começo do vídeo aqui a vitalidade, falando tudo, né? E a caminhada com Jesus, às vezes, no começo, às vezes é difícil, a caminhada é difícil, porque viver como um cristão verdadeiro não é fácil. A gente sempre fala aqui no canal. Cristão, qualquer um na rua pode falar que é cristão, mas um cristão verdadeiro, infelizmente, são poucos, porque os cristãos têm que ser como Cristo. Né, vó? Então, porque eu li esse versículo para a pessoa entender o significado quando Cristo foi à cruz. Porque a maioria não sabe. Não entende, né? Não entende. Por quê? Por quê? Mas aqui foi
Foi entregue, foi entregue o significado da Páscoa, porque aqui diz no começo, né? O significado da Páscoa. Da Páscoa, né? Foi que levaram Jesus para ser morto. O significado da Páscoa é isso, levaram ele, né, para matá-lo e fizeram o que fizeram, aconteceu, né? E muitas vezes a pessoa não sabe, mas né, não entende. Não entende o significado. E a gente tem que entender. O significado da Páscoa não é o Cristo lá na cruz, mas o que aconteceu na caminhada. Na caminhada. Ele nos deu exemplo, né, vó? Mas a gente não é salvo pelos exemplos dele, obedecendo os exemplos, a gente é salvo porque ele morreu no nosso lugar. Para nos salvar, para nos dar vida eterna, para dar esperança, né, vó? Ele foi ainda, João 14 fala assim, eu estou indo preparar lugar para vocês. E como vai ser esse lugar, vó? Que a gente conversa sobre isso. A gente vê aí Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, as maravilhas do lugar, né? Ruas de ouro, lugares maravilhosos. Rios de água cristalina. A presença de Deus. A presença de Deus, né? E as promessas, né? Que ali não vai ter a nossa vida de angústia que nós passamos por aqui, né? Não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Felicidade, né? Lugar de delícia, né? Lugar de delícia. E você lute para estar nesse lugar que nós estamos lutando. Sim, a gente entregou a vida para Jesus e estamos na caminhada, né, vó? De santificação, né? De ser cada dia mais parecido com Jesus. Mas a gente toma posse desse lugar quando a gente realmente decide entregar a vida para Jesus, né, vó? Jesus, né? E a gente convida, né? E a gente tá no encerramento agora aqui, que a gente combinou que a gente ia fazer um encerramento, né, vó? E falando o que a gente pode falar para as pessoas, assim, sobre o real significado da Páscoa e o que ela pode fazer depois que ela entendeu o real significado da Páscoa. Olha lá na câmera lá, vó, fala para as pessoas, dá um recado aí. Que significado? O significado é aceitar Jesus, né, como Salvador, seguir os passos de Jesus, que é maravilhoso. Não olhamos para as dificuldades, mas olhamos para o céu, de onde vem o nosso socorro, vem do céu, né? E convido você, né? É tão fácil, né? Não é difícil, tão fácil, né? É tão fácil. Só você dizer, olha, quero seguir os passos de Jesus, né? E começa a seguir devagarinho. Lê a Bíblia todo dia. Ó, o exemplo aqui, ela lê a Bíblia todo dia, ela pinta a Bíblia. Eu tenho aqui o meu exemplo de pintar a Bíblia. Ixi, capaz, tá caindo coisa aqui. De pintar a Bíblia, eu sigo o exemplo dela, que ela pinta, ela faz florzinha, ela desenha, né, vó? Eu desenho. Lê a Bíblia todo dia para ver o que Deus tem. Todo dia. E eu também estou preparando, assim, decorando o versículo, né? Se eu chegar mais um pouquinho para frente, que não der força para pegar a Bíblia, mas Deus me dá uma mente sadia, que eu fico trabalhando, lendo a Bíblia. Né? Olha, gente, 80 e tantos anos, ela lê a Bíblia e se esforça para decorar, porque ela fala que talvez um momento ela não vai conseguir guardar as coisas, então ela vai pegar a Bíblia para ler, ela vai ficar meditando. Meditando na palavra. Ai, gente, lembra da mensagem do Salmo 1, nos vídeos atrás que a gente gravou? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E deixando um recado para você, pra gente realmente entender o sentido da Páscoa, igual a avó falou, é simples. É você falar com Deus. Você falar para Deus, Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar e eu quero viver uma vida para te agradar. E como a gente pode saber o que Jesus quer da nossa vida? Lendo a Bíblia e aprendendo, né? Aqui no vídeo a gente tem mais de 400 canais onde a gente lê a Bíblia, explica a Bíblia para a gente poder entender. A gente também tem os comentários Amiga Bíblia no aplicativo YouVersion para você ler também, é totalmente gratuito. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, se você quiser entrar, onde a gente lê um pouquinho por dia, mas todo dia. Esse é o segredo, né, vó? Que seja um pouquinho por dia, mas todos os dias se alimentando da palavra, que a palavra é o nosso alimento espiritual. Mas se você até hoje não tomou essa decisão, né, vó, de entregar a sua vida para Deus, reconhecer realmente Jesus, que Jesus é seu Salvador, você já entendeu agora o significado da Páscoa, que Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos salvar e nos dar esperança. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia. Não deixa para amanhã.
Vó, não deixa pra amanhã, porque não é qualquer um que vai viver quase 90 anos, entendeu, gente? A gente tem que estar preparado. E lendo um pedacinho da Bíblia todo dia, é um pedacinho de chocolate que tá comendo. Ah, gostei dessa, hein? É isso mesmo, né? É doce, o salmista... Acho que não tinha chocolate na época da Bíblia, mas o salmista fala que as palavras do Senhor são doces como o mel. Mais doces que o mel, né? Boa, vó, gostei. Tá vendo? Todo dia você lê, não precisa ler, né? Lê um pouquinho, um capítulo, um trechinho. Um trechinho. E o importante é que a avó sempre faz isso, ela comenta comigo, ela lê e ela pensa no que ela leu. Porque não tem que ler só por obrigação, a gente tem que ler e pensar no que a gente leu. Isso aí vai fazer toda a diferença na nossa vida, né, vó? Pode ler, é um pedacinho de chocolate, daquele docinho assim. Ai, lembra da Páscoa? Ai, que chocolate então fica essa lição também, gente. Lembra da Páscoa, do chocolate, mas usa a palavra de Deus, né, vó? Tá vendo? Sabe como a gente é feliz, gente? Tá vendo? A gente tem Jesus, né, vó? A gente tem Jesus, a gente é alegre, a gente passa momentos de lutas. E eu vou deixar até uma dica que a vó sempre fala pra mim. Ju, olha pra Jesus. Pra Jesus. Deixa os problemas pra lá, olha pra Jesus e segue seu caminho. Então é isso que eu quero deixar pra vocês. Deus é muito bom. Obrigada, vó. Poxa, gente, olha, se tiver o privilégio que eu tenho, lógico que poucos dias no ano que a gente acaba se encontrando, ficando junto, mas a gente fala por telefone também, mas que ela mora mais longe de onde eu moro, mas que privilégio, vocês aproveitaram também, né? Depois você põe aí no comentário aí se você gostou dessa conversa. Vai querer comer chocolate todo dia. Lembra, olha, chocolate docinho. Olha o chocolate que a avó falou. Faz favor, não esquece aí não. Então você quer usar esse clipe da Páscoa, aproveita, né? Mas Deus é bom, né? Que Deus abençoe a vida de todo mundo que for assistir. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com pessoas que às vezes se sentem mais velhas, cansadas. Mostre que Jesus renova o vigor, Jesus renova a esperança, renova as forças. E a gente tem que estar preparado para o dia que o Senhor nos chamar, né? A avó sempre fala, eu estou preparada. Jesusinho me chamar, tô indo, né? Cada dia um degrauzinho. Né? Mas cada dia um degrau. É isso mesmo, se alimentando da palavra, guardando no coração e sentindo a palavra de Deus que é doce, que nos alimenta. Jesus disse que nem só de pão verá o homem. Imagine ainda a palavra de Deus que é doce, mais doce que chocolate, mais gostoso ainda. Olha só. Mas, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Não se esqueça que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga. Que você possa meditar sempre na palavra do Senhor. E guardar isso no coração, essa mensagem linda de Páscoa, que Jesus morreu no nosso lugar, Ele quer nos salvar e nos dar a esperança da vida eterna. Amém. Amém, vó? Amém. Deus é bom, né? Um beijinho pra vocês, dá um tchau pro pessoal lá, vó. Tchau. Até, Deus abençoe. Um abraço bem apertado. Deixa eu falar. Até o centenário. Até o centenário, prepara. Ó, gente, hoje eu tenho alguém pra dar um abraço bem apertado, porque no final do vídeo eu sempre falo um abraço bem apertado. Ai, Deus te abençoe, vó. Que bênção, tá vendo, gente? Hoje eu pude dar um abraço bem apertado ao vivo. Se você me encontrar, pode me falar que eu dou um abraço bem apertado também, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.